Olá, paz seja convosco. Tudo bem com você? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para você receber futuras notificações, beleza? Bom, fazendo minhas devocionais hoje, uma coisa me impactou muito, eu gostaria de compartilhar com vocês, relacionada à vida de Paulo. Lá em Filipenses capítulo 2, versos 3 ao 6, diz assim, ao 7. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Olha só agora. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Bom, a grande questão aqui é saber quem era Paulo. Paulo era um fariseu puro. Ele era alguém que, para vocês, como diz a palavra de Deus, sabem, consentiu com a morte de Estevão. Ele esteve presente na morte de Estevão. Ele era alguém que não se misturava com gentios. E de repente ele começa a perseguir os cristãos com cartas de um lado para o outro, matando, prendendo, enfim. E o que acontece? Ele tem um encontro com o Senhor. E qual é a primeira coisa que o Senhor fala? Você vai aprender o que é padecer pelo meu nome. E o interessante é que ele deixa claro que ele seria enviado para os gentios. Agora perceba, alguém que era um fariseu, que não se misturava com gentios, seria enviado agora na religião que ele perseguia para justamente aquelas pessoas às quais ele não se misturava. Mas o que aconteceu com Paulo? Paulo ele se converteu tanto, mas tanto, e ele expressou uma humildade tão desprendida que ele simplesmente obedeceu. Ele passou por um processo de maturação, depois ele realmente começou o seu ministério e foi enviado. E dentro desse contexto, o que acontece? Aqueles homens com os quais ele andava junto, boa parte deles, juntamente com outros judeus, começou a persegui-lo, a ponto de em Jerusalém, numa das suas voltas a Jerusalém, ele foi espancado e considerado como morto. E aí o centurião o recolhe para a prisão, para justamente protegê-lo. E qual que é a atitude de Paulo? Fugir, não querer mais, não querer contato com aquelas pessoas as quais havia acabado de bater nele. Não, ele queria voltar para pregar para elas. Ele queria voltar para falar de Jesus. Ele não fugiu, ele não quis perder contato. E aí nós vamos aprendendo. E o que acontece? Nesse contexto, ele não podia sair para a rua, porque senão ele seria morto. Tentaram acusá-lo, e aí ele recorre para Roma. No meio do caminho, o navio que ele estava afunda na ilha de Malta. Ali Deus dá um livramento muito grande, usando a vida de Paulo. Paulo ora por todos ali que ali estão. Imagine, ele estava orando por aqueles os quais estavam prendendo ele, estava mantendo ele preso. Mas ele se responsabilizou diante de Deus por todas aquelas vidas. E quando ele chega a Roma, o interessante disso tudo é que ele aluga uma casa, mas ele fica em prisão domiciliar. Mas não era uma forma qualquer de prisão, ele ficava preso por uma corrente a um soldado pretoriano. E aí é que está o X. Ele não reclama. Você não vê Paulo reclamar. Você não vê Paulo reclamar das circunstâncias. Ele chega a dizer que se deu como morto, ele chega a dizer que desesperançou da própria vida em algumas circunstâncias devido a tantos problemas que ele passou, mas em nenhum momento ele reclama. Ele simplesmente vai caminhando e servindo. E numa época de tanta autopromoção, porque eu sei, porque eu posso, porque eu consigo, porque eu sou melhor, porque eu faço isso, eu faço aquilo outro, Paulo não. Paulo é justamente o contrário. Ele simplesmente se coloca como servo. Porque mesmo ele preso a esses soldados, você não vê ele questionando os soldados, rogando por justiça ou coisa do tipo, pedindo para que fale com os seus superiores. Ele simplesmente os serve e prega para esses homens.
Há um estudo que diz que havia mais ou menos 9.000 guardas pretorianos. Boa parte desses homens se converteram. Tanto que lá em Filipenses capítulo 4, verso 22, diz que todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Então, quando eu olho para a vida de Paulo, muitas das nossas relações seriam resolvidas se cada um de nós tivéssemos a humildade de buscar e viver o exemplo de Paulo, ter uma humildade desprendida, para simplesmente servir o outro, simplesmente servir a pessoa que está do seu lado, simplesmente servir o irmão que está na igreja. Hoje, principalmente na igreja, nós vivemos uma época que é um clientelismo. As pessoas querem estar bem, querem ser servidas, querem ouvir o que querem. E quando de repente são confrontados, alguma coisa assim, já não serve mais, não tem raiz. E muitas das relações são perdidas, inclusive dentro da própria igreja, porque não tem justamente o que Paulo está ensinando. Essa humildade desprendida, eu estou aqui para servir. E não importa o quanto que de repente alguém não reconheça ou faça, ou não seja recíproco, mas eu estou para ser, eu vou servir. Eu não dependo da atitude do outro. Por isso que Paulo fala assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. O que é uma vanglória? É uma glória vã, porque a glória pertence ao Senhor. Nós não estamos aqui para sermos reconhecidos, para sermos exaltados. Nós estamos aqui para servir. Essa é a essência da igreja, essa é a essência do nosso chamado, essa é a essência da nossa existência como cristãos: servir. Não é por partidarismo, não é por vanglória, mas por humildade, sabendo qual é a sua posição, considerando, aí que vem a dificuldade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Como é que alguém hoje, nos tempos de hoje, quer considerar o outro superior a si? Você vê que as maiores guerras é um querendo se sobrepor sobre o outro. E aí ele diz: nada tem em vista, tal, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi? Ele, sendo Deus, se esvaziou. Para quê? Para servir, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Será que eu e você seríamos obedientes? Nós não somos obedientes em coisas tão pequenas, muitas vezes. Como que seríamos obedientes até a morte, morte de cruz? E detalhe, por que Paulo estava tão seguro e tão tranquilo em relação? Porque havia uma palavra de Jesus para ele, que ele testemunharia do seu evangelho para as autoridades em Roma. E foi o que aconteceu. Por isso ele estava ali por uma palavra. Então, se há uma palavra de Deus sobre a nossa vida, tenha humildade desprendida, simplesmente sirva no meio dessas circunstâncias. E eu sei que muitas vezes eu e você podemos estar passando por momentos terríveis, difíceis, contraditórios e assim por diante, mas nós temos que ter essa humildade desprendida e contentamento no meio das situações, porque lá em Filipenses capítulo 4, verso 12, olha que Paulo fala: tanto sei ser humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O grande problema dos cristãos hoje é que eles não suportam passar dificuldades. E mesmo que errem, que pequem, que tenham problemas, eles não conseguem muitas vezes reavaliar a situação e entender que aquele é um momento de passagem e que nós estamos fadados a passar por esses processos, passar por essas circunstâncias. Por isso Paulo fala: sei passar por toda e qualquer situação. Então, quando nós estamos bem, estamos felizes, e quando nós estamos mal, aí perdemos tudo, jogamos tudo para o alto. Não é assim que funciona. Eu sei passar por toda e qualquer situação, porque antes de tudo eu tenho uma humildade desprendida. Aí eu tudo posso naquele que me fortalece. Porque se eu estou com Jesus, eu vou errar, eu vou pecar, eu vou passar por circunstâncias, muitas vezes, mas há um caminho, ao perdão, à renovação do Senhor, há essa fortaleza que nos garante, que nos mantém em pé e contentes, felizes. Nós continuamos caminhando e servindo quem quer que esteja diante de nós. Será que nós podemos fazer como Paulo? Esse, creio que seja, pelo menos para mim, e eu divido isso com você, um dos grandes desafios que a gente tem no mundo de hoje.
onde as pessoas são tão ensimesmadas. Nós precisamos aprender a servir um ao outro. Pense nisso. Deus abençoe você.